E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Franciulli. Eu sou sócio aqui da RBR, responsável pela área de relacionamento com investidores. E hoje a gente vai dar um panorama geral, falar um pouquinho de contexto macro, mas principalmente falar sobre o RBR Alpha, que é o nosso fundo multi-estratégia imobiliário. E para bater esse papo comigo aqui, vai estar presente comigo aqui, ele deve estar conectando o meu xará, ele também se chama Bruno, é o Bruno Nardo, ele é o Portfólio Manager do RBR Alpha, ele inclusive aqui já solicitou para fazer a live comigo, vamos ver aqui. Oi, fala xará. Fala, Brunão. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Tá tudo bem aí na sala do lado? Estamos longe, né, cara? Nós dois estamos no escritório já aqui, a gente se dividiu para fazer essa live aqui. Você está aqui na sala do meu lado. É isso aí. Bom, Brunão, dei uma contextualizada do objetivo do nosso papo aqui, mas só reforçando para todo mundo que tá conectando aqui para a gente. Primeiro, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo. A gente vai deixar salvo no nosso Instagram essa conversa. E hoje a gente tem o objetivo aqui, acho que, muitos dos nossos investidores aqui estão se conectando, que já conhecem um pouco o nosso estilo. A gente, acima de tudo, sempre gosta de estar muito perto de vocês, investidores, alocadores, quem nos acompanha, para passar a nossa visão, dar a nossa cara aqui em momentos mais conturbados, mais voláteis de mercado, que é o que está acontecendo hoje, né? Muita notícia ruim, né, para o segmento de fundos imobiliários. Acho que o contexto macro também não ajuda. Então, a gente vai abordar alguns temas aqui hoje em relação a isso, e principalmente falar um pouco do nosso fundo RBR Alpha, que é o nosso fundo multi-estratégia imobiliário, né? Se é que a gente pode chamar assim. Então, Brunão, prazer sempre falar com você. O Bruno, bom, eu sou o Bruno Franciulli, sócio aqui responsável pela área de relacionamento com investidores, e o Bruno Nardo, meu xará, meu sócio, é o Portfólio Manager do RBR Alpha, que é o nosso FOF, né? O nosso fundo de fundos que tem essa pegada multi-estratégia, uma vez que ele é um fundo imobiliário que pode comprar diversas classes de ativos imobiliários. Então, é um fundo que tem posições em fundos imobiliários de tijolo, então pode comprar galpões, prédios corporativos, shopping, residencial, todas essas teses relacionadas a tijolo. E também pode comprar outros fundos, que são os fundos de papel, ou os fundos de CRI, né? Que são os fundos de recebíveis. E além disso, ele pode também comprar o CRI direto, ele pode comprar essa renda fixa direta. Então, é um fundo que pode navegar em todas as classes relacionadas ao mercado imobiliário. Tá? Então, para começar o nosso bate-papo aqui, acho que seria legal, Brunão, você dar uma contextualizada nesse momento macro, né? Esse juro abrindo. Acho que é legal falar um pouco, que a gente sempre fala aqui, sempre orienta o investidor a fazer essa comparação entre o juro curto, né, que é esse CDI que está subindo, né, está subindo a cada reunião de Copom, ele vem subindo, versus o juro longo, né, que é um parâmetro que a gente gosta de comparar mais os fundos imobiliários, né, a NTNB, esse juro longo. Então, acho que é legal falar um pouco desse contexto macro, e aí depois a gente insere o RBR Alpha nisso, que o RBR Alpha ele é um FOF, né, que hoje está sendo negociado com 15% de desconto versus o valor patrimonial. E o valor patrimonial do FOF ele é marcado todo dia, né? Porque ele reflete as posições que o fundo tem na carteira dia a dia. Então, é um momento bem oportuno, bem específico do RBR Alpha. Então, acho que seria legal você dar essa contextualizada e a partir daí a gente vai batendo bola, já falando de temas, de teses, e depois a gente vai para as perguntas aqui. Legal, acho que é super importante essa contextualização e depois a gente vai para o que interessa, falar um pouquinho mais do fundo, essa cota listada. Falando um pouco desse panorama macro,
A gente tem hoje um panorama que é um receio fiscal, né? Você tem aí diversas, diversos pontos em andamento. Você tem lá uma potencial, né, um potencial furo do teto que vem sendo discutido, né, de você colocar precatório para dentro, precatório para fora. Poxa, aí o mercado também já olha isso. Pô, será que junto com o precatório também não vai tentar tirar, né, um eventual aumento de Bolsa Família também do teto? Pô, mas já que fez isso, será que a gente não pode colocar uma outra coisa também? E aí você vai questionando um pouco esse tripé fiscal que já está, né, problemático de forma acumulada. A gente teve um ano muito específico no ano passado, né, que foi necessário ali um incentivo econômico, né, para as pessoas mais afetadas durante esse período, mas que na sequência desse período necessário, você precisa demonstrar atitudes de austeridade que não vem sendo demonstrado, né? Então, acho que o mercado começa a questionar isso. Então, você tem um lado fiscal. Um outro lado, aí vem um lado político, né? As atitudes que vêm sendo demonstradas já colocam o governo passando por esse período mais específico de polarização, né? Esquerda, direita, e extremos, de forma geral, na história, nunca foi muito bom, né? Um extremo leva a outro extremo e cada um vai polarizando um pouquinho mais, e isso acaba sendo lido pelo mercado como risco, né? E risco, em última instância, leva o mercado a exigir mais prêmio. E o que é mais prêmio? É juros subindo, né? E aí, quando o Bruno comenta um pouquinho, né, de juro curto, juro longo, eu acho que uma coisa é a Selic, né? Uma coisa é essa Selic que vem sendo, né, que vem subindo gradualmente. Na verdade, é uma normalização da Selic, né? Aqui está fazendo um barulhinho que é de interferência. Aí tá normal, Bruno? Fazendo um chiadozinho, mas legal. Dá para escutar bem. Esse juro curto e juro longo, a Selic é uma normalização. Você veio ali de uma Selic que estava em 2, né? Estamos aí perto de 5 atualmente. Expectativa é fechar o ano entre 7 e 8. É um juro ok, é um juro abaixo de 2 dígitos no Brasil. Se você olhar numa janela um pouquinho mais longa, é muito bom quando você olha para frente. E ficando assim não tem nenhum problema. O problema é quando você olha para frente, esse ruído político, ruído fiscal, e quando você adiciona aí uma variante delta que vem sendo discutido, né? Poxa, casos lá fora aumentando, necessidade de uma terceira dose, e aí você acaba unindo esses astros, né? Não diria que é uma tempestade perfeita, porque acho que é muito forte, mas você cria um momento de mercado ruim, né? Um momento de mercado em que essa precificação de juros para cima leva os ativos de risco a serem reprecificados para baixo. Então, nessa esteira, não é só fundo imobiliário que vem sendo desvalorizado. As empresas, né, do Ibovespa também vêm sendo desvalorizadas. Quando você olha o Ibovespa no mês, está caindo 4%. O IFIX está caindo 5%. Particularmente, eu não acho que isso reflete o risco, né? A meu ver, o risco de um fundo imobiliário, ele é sensivelmente abaixo do risco de uma empresa, até por questões de alavancagem, uma série de questões de DNA, estrutura. O fundo imobiliário deveria sofrer ao longo do tempo, e isso é prático, quando a gente olha o nível de volatilidade histórico do fundo imobiliário, ele é cerca da metade, um pouco mais do que a metade da volatilidade do fundo de ações. Mas nesse momento específico, né, a gente tem acompanhado os fundos sofrendo um pouquinho mais por todos esses pontos. Perfeito. E aí entrando, acho que é isso, praticamente esses três pilares que, na prática, o resumo é esse fluxo negativo, né, que gera para a indústria, né, uma indústria de fundo imobiliário que ela é majoritariamente composta por pessoas físicas, né,
e tudo isso gera esse fluxo negativo, fuga de investimentos em renda variável para a renda fixa que vem subindo, esse juro curto, né? Exato. Legal, Brunão. E aí, já introduzindo aqui, como é que você vê o RBR Alpha hoje, né? Dado que ele é um fundo de fundo, é um fundo que vem marcando o valor patrimonial dele é marcado a mercado dia a dia, né? Como é que tá? O que muda na carteira do RBR Alpha, né? Como é que estão as posições? Tem alguma justificativa fundamentada nas posições do RBR Alpha, na carteira de investimento do RBR Alpha, que justifique essa queda acentuada que, ao meu ver, né, é uma queda que, de certa forma, exagerada das cotas do RBR Alpha? Boa pergunta, Brunão. Antes de tudo, vale a pena ressaltar o alinhamento aqui de todo mundo da RBR, dos sócios. Dentro da RBR, todos os associados só podem investir em fundos da própria RBR. Então, eu, particularmente, portfólio manager do fundo, também tenho uma alocação importante, então estou 100% alinhado aí com os cotistas, né, nesse momento em que o fundo está sendo precificado para baixo. Quando a gente olha o fundo hoje, é um fundo bastante diversificado, né? É um portfólio que está mais ou menos meio a meio, metade em crédito, metade em tijolo. Por que é uma leitura importante aqui, esse metade em crédito, principalmente? Foi um movimento que a gente fez aqui ao longo dos últimos 12 meses. Foi um movimento negócio que até você antecipou isso, né, Bruno? Acho que é a primeira vez que a RBR Alpha está ligeiramente acima alocado em crédito versus tijolo, né? Tá próximo. A gente está um pouquinho abaixo de 50% ainda, Bruno, mas a gente está perto aí desses 50% de forma geral. Esse é um movimento bastante interessante que a gente se preparou para fazer ao longo dos últimos 12 meses, porque era um cenário em que a gente via uma normalização de CDI. Isso já era precificado, né, quando você olha o juro futuro, né, em DI, que é negociado em bolsa. Esse aumento gradual era precificado. Claro que nas últimas semanas isso se exponenciou, né, o mercado estressou um pouquinho mais e sinalizando mais para frente ali um grau de incerteza maior. Então, a gente se posicionou, né, em parte em fundos de CRI que tinham ali o seu componente DI, porque ele está pagando um dividendo baixo. Mas esse fundo, ele entregava esse dividendo baixo porque o CDI era de 2. Mas quando o CDI for de 8, esse é um fundo que vai entregar um bom dividendo, potencialmente, né? E a mesma leitura para a inflação. Poxa, ter inflação, né, dentro do portfólio, ter inflação a nosso favor no Brasil, historicamente, é muito bom. Então, quando a gente ficou, grosso modo, metade do fundo a favor de CDI e inflação, a outra metade ela já fica mais protegida, né? Ou seja, parte de um portfólio mais diversificado, mais sólido, e os resultados estão mostrando um pouquinho disso. O fundo, o valor patrimonial do fundo tem superado, tem sido melhor do que a variação do IFIX no ano, e a outra metade, que a gente fala muito de tijolo, entra num olhar muito fundamentalista da RBR, de tentar comprar ativos em linha com o custo de reposição e idealmente abaixo do custo de reposição. E por que isso? Porque, em última instância, isso é comprar valor. Né? Eu acho que muitas vezes se dá muito valor para preço. Qual que é a cota em bolsa? Qual que é o dividendo em bolsa? Mas a gente prefere olhar valor. Pô, qual que é esse tijolo? Qual que é a qualidade? Quanto eu acho que vale em 3 anos essa região? É uma região que vai se valorizar, desvalorizar? Então, acho que esse olhar tem contribuído aí para ter um patrimônio mais sólido, que, passado esse período de volatilidade, ao longo do tempo, é isso que o fundo vai ser precificado. Né? Historicamente, desde que o Alpha começou, numa média, ele foi precificado 3% acima do valor patrimonial. Hoje, ele é negociado mais ou menos, né? O último patrimônio divulgado para o mercado foi de R$ 89,55. O fundo é negociado aí a 73, acho que o fechamento de hoje, colando aqui, foi 73,40. Né? Então, poxa, você tem um desconto sensível,
nesse valor de mercado, é um fundo que hoje ele é negociado acima de 10% ao ano de dividend yield. Exatamente. A gente soltou um guidance. guidance. Vai lá, Bruno. Não, a gente soltamos um guidance aí de dividend yield até o final do semestre, com um piso de 0,60 centavos por cota, né? Essa cota sendo negociada a 15% aproximadamente abaixo do valor patrimonial, isso é um dividend yield na casa de 10% ao ano líquido para o RBR Alpha, sendo que é um fundo que a gente não vê nenhum problema na carteira dele hoje. Né? A gente divulgou, né, uma expectativa de dividendo de 60 centavos até o final do semestre, com o limite inferior de 55 até 75, mas essa expectativa de manter esse nível de dividendo atual. Né? A minha leitura dessa precificação do RBR Alpha em Bolsa não é nem que o mercado está precificando que um FOF precisa entregar 10% ao ano. Até porque eu, sinceramente, até olhando pares, olhando a indústria, eu acho que não faz sentido. Eu vejo muito mais o mercado questionando se esse fundo é capaz de manter esse nível de dividendo atual ou se ele vai reduzir. E aí entra muito no micro de fundo a fundo. Pô, tem capacidade de gerar esse resultado ao longo desse semestre ou não tem? E esse lado de ter um portfólio mais defensivo em renda fixa, onde a gente conseguiu gerar ganhos de capital também em fundos de CRI que se valorizaram, e também nos CRIs, né, esses CRIs com inflação a favor, eles acumulam um resultado importante que contribui muito para o nosso dividendo. Então, o que a gente tem para passar é que a nossa expectativa é conseguir manter esse nível de dividendo. Né? Nós não nos vemos reduzindo esse dividendo no curtíssimo prazo. Acho que isso é importante para os investidores, mas eu entendo totalmente o mercado olhando e potencialmente duvidando da capacidade de um FOF de gerar ganhos de capital ao longo do tempo, com o mercado ficando em baixa durante bastante tempo. Né? Mas eu acho que tem que ser olhado caso a caso. Particularmente, acho que a gente está muito bem posicionado para passar por esse momento e também aqui esperar que quem comanda a parte política para a gente conseguir ter um mercado um pouco mais pautado no fundamento e não nos riscos. Né? A gente aqui, quando investe no Alfa, a gente está exposto a dois riscos de forma geral, do business imobiliário e do ciclo financeiro. Né? Se a gente for ver ao longo dos últimos 30, 60 dias, os números divulgados pelos shoppings estão vindo bastante acima ali das expectativas de mercado. As empresas têm voltado de uma forma um pouco mais acelerada a ocupar seus escritórios. As rendas, né, os dividendos pagos por esses fundos de tijolo continuam indo bem. Então, não tem nenhum problema no tijolo. O problema é essa outra parte, esse ciclo financeiro, que foi o contexto que a gente aqui falou. Uma cortada aqui. Vamos ver se você volta aqui para mim. Eu estou te ouvindo, vamos lá. Deu uma mínima cortada. Legal, Brunão, acho que é por aí. Você bem colocou que essa parcela de renda fixa, ela traz mais proteção, né, traz menos volatilidade para o patrimônio do fundo, né, traz mais previsibilidade. Mas eu acho que é legal também comentar outra parcela do portfólio, né? Como é que a gente pretende, você como gestor, piloto desse barco, entregar alfa para os investidores, né? Como é que está essa parcela de risco desse portfólio? E risco no bom sentido, né? Como é que estão as posições de tijolo? O que você está vendo, né? Qual é o nível de retorno mínimo exigido para você hoje entrar numa posição de tijolo? E o que você vê aí de potenciais valorizações ou ganhos de capital engravidados, entre aspas, aqui dentro do RBR Alpha? Super legal. Acho que de forma geral, quando a gente olha o nosso portfólio de tijolo, ele está aí metade, né, desses 50%, metade dele, né, 25%, ele está alocado no setor corporativo. É um setor que a gente acredita muito.
pautado no fundamento. Um portfólio que a gente tem hoje aqui dentro está sendo negociado a mercado aí perto de 20%, 25% abaixo do custo de reposição. Quando a gente olha para frente, o que a gente tem aqui dentro dos portfólios, a gente tem uma expectativa de retorno entre 15% e 20% ao ano, né? Então, acho que isso é importante, né? Por que comprar tijolo e não crédito? Crédito, a gente tem aquela expectativa ali de 10% a 11% ao ano de resultado. Fala, Bruninho. Desculpa aí, que tá dando uma mínima falhada aqui. Eu tô te ouvindo, mas acho que é legal você retomar o por que comprar tijolo e não crédito. E aí, a partir daí, acho que é legal dar uma retomada. Sempre uma comparação, né? O tijolo, ele traz um componente de previsibilidade, pode ter vacância, o imóvel, né, pode ficar um tempo sem gerar uma renda, a renda fixa ela é mais previsível. Então, se numa renda fixa a gente espera hoje 10%, 11% ao ano, 12% ao ano de rendimento, para a gente investir no portfólio de tijolo, a expectativa tem que ser mais alta, 15%, 16%, 18%, 20% ao ano. Então, isso é importante, tem que ter mais retorno para justificar esse risco. Então, a gente enxerga muito retorno alinhado com o risco no setor corporativo, isso é o que justifica as nossas posições. Quando a gente olha o setor logístico, a gente gosta bastante também do contexto macro, né? Tem todo esse ambiente de pandemia, mudança de comportamento, aumento de e-commerce, demanda por galpões, mas efetivamente a gente tem uma parcela menor alocado em galpão comparativamente a corporativo, de 12%, e isso muito por conta de valuation. Apesar de eu gostar, eu vejo os ativos menos descontados do que o setor corporativo. Então, a posição tem menor. E uma posição nova que a gente tem aumentado, inclusive a gente fala no relatório mensal desse mês, que deve estar sendo publicado, ou já foi publicado hoje, entre hoje e amanhã cedo, é o setor de residencial para renda. Né? Poxa, a gente tem hoje dentro do nosso portfólio corporativo, shopping, logístico e crédito. Pensando num portfólio diversificado, maximizando essa relação risco-retorno, a gente achava muito importante ter o setor residencial, que é um setor resiliente, é um dos setores que mais se eu não me engano, é o segundo setor mais representativo dos Estados Unidos, quando a gente olha a indústria de... Poxa, mas isso estava começando aqui no... O que aconteceu? A gente viu algumas ofertas que saíram e nenhuma a gente ficou encantado. Por uma série de questões, ou porque a gente gostava de algumas coisas, de outras coisas não. E a solução foi, poxa, vamos achar uma gestora que a gente reconhece, que a RBR reconhece a capacidade dela, o diferencial dela. Vamos desenhar um fundo exclusivo, foi isso que a gente fez. A RBR ancorando um fundo exclusivo, em que somos 100% cotistas, que essa gestora, né, toca essa estratégia. E, poxa, a RBR entende muito de real estate. Acho que esse é o nosso know-how. Então, vamos escolher junto esses ativos, gestor? Então, foi isso que a gente fez isso com a FL2, né? A gente fala um pouquinho mais sobre ele no relatório mensal, vale a pena ler o relatório mensal desse mês, tem 2 páginas específicas sobre eles. E o que a gente espera? A gente acredita agregar mais do que dinheiro, né? Exato, não é só dinheiro, acho que é um deal que a gente consegue fazer em conjunto. Então, o que a gente vê? Diversificação, a gente teve a capacidade de comprar participações relevantes em 3 prédios, bem localizados, um aqui na região da Vila Nova Conceição, um prédio novo, um na região da Berrini, Brooklyn, um prédio em ótimas condições, não é novo igual esse da Vila Nova, mas um ótimo prédio que já tem uma operação de residencial lá rolando e que a gente comprou, entende que tem diferencial para extrair, tem retorno para extrair do prédio, e um prédio que termina a obra em abril do ano que vem, em que a gente está antecipando um pouquinho esse ciclo. E para quê?
para a gente conseguir comprar barato. Acho que essa é a nossa cabeça. Comprar prédio bom, muito bem localizado, pelo melhor preço possível. Para comprar prédio performado, com contrato atípico de 10 anos, a gente vai pagar caro. Então, a alternativa é antecipar um pouquinho esse momento do ciclo para comprar qualidade, preço e buscar esse retorno no longo prazo. Então, qual que é a estratégia? Vamos comprar esse portfólio, vamos usar, ter algumas plataformas, né, de long stay, short stay, para trabalhar a alocação desses prédios. Estabilizou, a gente tem uma expectativa de estabilizar esse portfólio alguma coisa entre 9 e 10 de yield on cost. E lá na frente, quando ele estiver estabilizado, vender esse portfólio. O foco aqui não é uma renda de 6, 7, 8, 9% ao ano. É uma renda, claro, mas com uma venda, no momento que esse ativo estiver estabilizado e gerando uma ótima renda, uma venda com ganho de capital. E aí está olhando muito mais TIR, né? Uma taxa interna de retorno desse investimento que passa por esse momento de você, seja terminar de produzir esses prédios, né? Alugar esses prédios, estabilizar esse yield e depois vender com possível ganho de capital, compressão de cap rate. Então, é muito nesse sentido, né, Bruno, que você analisa qualquer investimento de tijolo do fundo, né? Muito mais um olhar para TIR, né? O que essa posição vai poder de gerar valor além do que simplesmente olhar o dividendo, porque o dividendo hoje não encanta muito, né? Ainda mais que esse juros subindo. Então, sempre é esse olhar especialista de fundamento de que o que esse tijolo pode nos trazer além do que simplesmente esse rendimento que vai ficar entre 6, 7, 8% ao ano, em alguns casos, no tijolo. Então, exatamente. O que é importante aqui? É um cheque relevante para o fundo, é um cheque que ao longo do ano a gente deve investir alguma coisa aí perto de 80 milhões de reais. É um veículo onde nós temos 100% de governança, então nós somos os únicos cotistas do fundo, então evita qualquer movimento que possa ter uma emissão. Muitas vezes acontece em fundos imobiliários, né? Você vai lá e faz uma emissão descontada no momento errado e aí você pode retirar valor, então isso para a gente é super importante. E o reconhecimento de um player, que é a FL2, que tem uma grande expertise no que faz. Então, isso deixa a gente bastante feliz. Quando a gente olha 2 meses para trás, o Alfa estava com quase 200 milhões de reais em caixa, até um pouco acima de 200 milhões de reais em caixa. E a gente acompanha um pouco, né? Bate-papo, fórum, às vezes o investidor questiona, poxa, não é hora de usar esse caixa para comprar fundo imobiliário e tentar surfar aí uma recuperação de mercado. E a gente sempre tenta buscar aqui uma maximização de risco-retorno e diversificação. Poxa, a gente já tinha uma série de investimentos que a gente gosta, manteve e acredita em corporativo, logístico, shopping. Buscar uma diferenciação é importante. Então, esses 200 milhões de reais foram investidos predominantemente em crédito, cerca de 3/4 desse valor em crédito, em operações de CRI estruturadas pela própria RBR, e esse outro 1/4, um pouquinho mais, sendo alocado nessa estratégia, que, de novo, foi a RBR que identificou o poder, acordou a estruturação de um novo veículo para a gente ter um investimento dedicado. Isso é exclusividade. Eu acho que isso é o RBR Alpha propiciando para os investidores que são não profissionais, que não teriam acesso a esse veículo, essa possibilidade. Na verdade, esse veículo da FL2 ele é efetivamente exclusivo do cotista do RBR Alpha. Nenhum outro investidor do mercado de fundo imobiliário tem acesso a esse investimento. Então, acho que isso é importante e é nisso que a gente trabalha. Não é simplesmente um stock picking, que tem sua relevância de longo prazo, e a gente tem um track record importante sobre isso, mas também essa estruturação de deals diferentes de real estate é muito importante para o nosso resultado de longo prazo. Maravilha, Brunão. Chegando no final da nossa conversa aqui, queria te agradecer e deixar todo mundo aí 100% à vontade de qualquer dúvida específica que tenha. Usem os nossos canais aqui de comunicação, o ri@rbrasset.com.br ou contato@rbrasset.com.br. A gente sempre tenta responder todo mundo. Muitas pessoas mandam perguntas para a gente, às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente tenta responder. E é isso, né, Bruno? O objetivo aqui era passar mais essa mensagem de calma,
de tranquilidade. É normal nesses momentos mais voláteis que essa cota chacoalhe para baixo, né? De novo, a gente está aí num ambiente onde tem vários fatores culminando aí para notícias negativas, mas olhando o portfólio da RBR Alpha, a gente segue super confiante, bem tranquilo, portfólio bastante defensivo, com ótimas posições, posições de tijolo com muito fundamento, né? Tijolos bons, resilientes, que estão aí posicionados para surfar um ciclo mais longo aí de mercado, e seja no horizonte de renda fixa, aqui no universo de renda fixa, também operações que estão indo super bem, extremamente saudáveis. E, de novo, ficar atento a esse momento em que o RBR Alpha está sendo aí negociado com 15% de desconto sobre o valor patrimonial, e com um dividend yield aí bastante previsível até o final do ano. Então, acho que essa era a mensagem. Não sei se você quer me complementar, falar mais alguma coisa, Brunão. Não, acho que a mensagem principal é essa que você passou, Brunão. Acho que em todo momento de volatilidade é hora de ter calma. Eu acho legal uma analogia, né, que se o RBR Alpha fosse um fundo de ações, a nossa cota estaria ali no final de julho, né, ali no seu 89, que foi o patrimônio divulgado. A pergunta para o investidor é: você venderia a sua cota de ações que está lá 89 por 73? Eu diria que a maioria vai responder não. É isso que está acontecendo agora com a RBR Alpha. Então, acho que é hora de ter calma. Cada vez mais está olhando os nossos relatórios mensais, onde a gente tenta ser transparente e dando informação para esse investidor entender exatamente o que a gente está fazendo com o recurso dele. E o nosso canal de RI aqui está sempre disponível através do Brunão e do time. Acho que esse bate-papo aqui também é super importante e eu continuo 100% à disposição de todos vocês, cotistas. Beleza, Brunão, obrigado, um abraço e obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí, nos prestigiou, tamo junto, vamos, que as coisas, o mercado imobiliário é cíclico, tem que ter um pouquinho de paciência e confiança que as coisas vão voltar a se ajeitar aí. Obrigado a todos, um abração, até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu.